CACR11 é um fundo que tem atraído muitos investidores pela sua constância na entrega de rendimentos fortes. Mas será mesmo se você está preparado para o nível de risco desse fundo? Você provavelmente sabe que se trata de um fundo high yield pelos rendimentos, mas você sabe de onde deriva esse risco? Vou responder essas perguntas e outras questões aqui nesse vídeo. Então, investidores, aqui é o Thiago PS do canal Fica Esperto e vou tentar ajudar vocês que estão interessados em participar da emissão desse fundo, que não deve demorar a acontecer, já que ele já pegou um certo ágio aí nos últimos dias. O primeiro ponto relacionado ao risco a ser estudado em CACR11 é sua exposição ao segmento de incorporação vertical, um segmento que você não deve analisar ele isoladamente, pois existem projetos de incorporação vertical que podem ser tanto high grade, ou até mesmo ultra high grade, middle risk, até o ultra high yield. O que vai definir, no final das contas, o nível desse risco do segmento de incorporação vertical é o tamanho da empresa responsável por tocar o empreendimento, a cidade onde é que está sendo feita, onde é que está sendo construído o projeto e o estágio das obras. E aqui no fundo da cartésia estão presentes três pontos relacionados a um risco maior, que é projetos aqui em obras que nem foram iniciadas ainda, que vão começar, obras de construtoras pequenas e em cidades menos conhecidas acho que não tem nem tanto. Vejo muito aqui obras em São Paulo aqui nesse fundo, mas acho que tem obras em cidades pequenas também. E então, tem várias obras aqui em fase inicial, tá? Muitas obras aqui em fase de lançamento ainda. Isso é algo que aumenta bastante o risco do fundo. Lembro vocês que abordo o tema aqui dos principais segmentos dos fundos de papel no meu livro, que pode ser baixado gratuitamente pelo link que eu deixo aqui na descrição do vídeo. Forma bem simples, um link do Google Drive, clicou, baixou, não vou pedir nada de você, nem seu e-mail, nem cadastro, nem nada. Clicou e baixou. Também lembrando que não é um livro amostra normal, são quase 400 páginas de bastante conteúdo. No entanto, não é um livro completo ainda tem outras partes que eu pretendo escrever para a versão final dele. E sigam o canal também, né? Porque em algum momento vai sair vídeo explicando sobre cada um desses segmentos aqui. E vamos lá. Algo que ajuda a contrabalancear esse risco aqui da elevada exposição em incorporação vertical. Há um detalhe aqui sobre esse gráfico aqui de segmentos do CRIs. Esse apanhado que eu faço aqui, eu coloquei 100% de incorporação vertical, mas não é 100% aqui. Eu fiz isso aqui porque infelizmente, o gestor no relatório gerencial não especificou o segmento de cada um dos CRIs. Então, como a maior exposição dele é incorporação vertical, eu simplesmente coloquei aqui tudo como incorporação vertical. Por ser muito trabalhoso, ter que somar a porcentagem de cada um dos CRIs. E eu não tenho tempo para esse tipo de coisa. Então, como está falando, um fato que ajuda a contrabalancear esse risco da exposição à incorporação vertical com empresas pequenas é que o fundo faz a distribuição dos rendimentos pelo regime caixa, de forma que o fundo só pode pagar os cotistas depois de ter efetivamente ter recebido o pagamento por parte dos devedores. E o gestor ele deixa bem claro ao longo do relatório inicial essa forma de pagamento, mas nem todo fundo é assim. Muitos fundos imobiliários nem comentam nada sobre isso. Nesse caso, você pode utilizar aqui a minha planilha para obter essa informação na aba Raio-X FIIs. Lembrando que para obter essa informação, se é pelo regime de caixa ou regime contábil, muitas vezes eu tenho que analisar a velocidade de repasse da inflação para o rendimento para definir se esse fonte de distribuição é aqui. Então nem sempre é 100% assertivo que eu vou acertar essa forma de distribuição. E se você não compreendeu nada do que eu acabei de falar aqui sobre regime de distribuição, lá no meu livro, você também pode baixar que lá também que lá eu também explica essa questão. Ainda falando sobre as distribuições,
uma informação importante é que a quase totalidade, se não a totalidade dos CRIs, eles pagam via cash sweep, que uma tradução livre significa varredura do dinheiro. Essa é uma característica muito comum em CRIs de incorporação vertical, onde o devedor paga apenas a parcela de juros durante as obras. E as amortizações acontecem quando o repasse dos financiamentos para os bancos. Ou seja, quando os devedores, pessoas físicas, eles têm o financiamento deles feito pela própria incorporadora, e que utiliza também os casos RIs aqui para repassar esse financiamento das pessoas físicas. Isso durante as obras. Aí quando acaba as obras, os devedores, pessoas físicas, pegam o empréstimo junto aos bancos, a Caixa, o Banco do Brasil e tal, e que é um financiamento de curso bem mais leve. E aí nesse momento da troca de financiamento, a gente tem a quitação dessa dívida do devedor para o incorporador. E essa quitação da dívida pelo devedor com recebimento do financiamento do banco, ela vai e cai diretamente na conta do CRI, amortizando o saldo devedor do ativo. E com relação aqui ao cash sweep, um problema que pode acontecer aqui é do devedor pessoa física não ter o financiamento aprovado junto ao banco. Aí nessas circunstâncias, o mais provável que aconteça é um distrato, que é bem complicado nesse tipo de projeto, né? Talvez nem tenha os recursos para arcar com esse distrato, é uma situação que pode complicar bastante. Mas não me recordo de ter problemas disso de distratos aqui nesse fundo. Enquanto o cash sweep não acontece, a correção monetária do CRIs acaba ficando acruando no saldo devedor, ou seja, o componente de inflação do CRIs, o IPCA do IPCA mais 13, da maioria dos CRIs que ele paga aqui, ele acaba indo sendo acruado, ou seja, acumulado no saldo devedor, incorporado no saldo devedor, enquanto não começam essas amortizações. Pois é, galera, mais uma definição aqui, acruamento de inflação de correção monetária. É mais um conceito que vocês precisam compreender para entender claramente o funcionamento desse fundo de alto risco. É realmente muita informação. Investir em CACR11 não é para qualquer um, a não ser que você seja daqueles que coloca o dinheiro no fundo apenas pelo dividend yield e sai para passear. Não está nem aí com o que está acontecendo lá. Não se importa do risco que você pode estar passando. Mas fiquem tranquilos, se vocês me acompanharem, me acompanhar daqui a um tempo, vocês vão estar craques, preparados para investir até nesses fundos mais arriscados. Aqui, montei esse esquema aqui. Aqui outro detalhe que vocês devem considerar é que esse tipo de obra pode levar alguns anos para ser concluído, o que acaba resultando nesse seguinte ponto aqui, mostrado na apresentação. Recomendação do cash sweep, que é amortização apenas no repasse de financiamento, mais inflação que vai acumulando, mais um ciclo imobiliário longo, demoram alguns anos para serem concluídos esses projetos aqui, ainda mais que o fundo pega projetos em fases iniciais, o que acaba acarretando na demora do repasse da inflação. Isso que eu acabei de mostrar foi o motivo do fundo distribuir rendimentos bem aquém do seu potencial logo no início, logo após o IPO, pois haviam muitos CRIs que não estavam amortizando e o fundo acabava distribuindo apenas a parcela de juros, que já é bem considerável, né? Na maioria dos casos aí, 13%. E o que em si já garantia até um bom rendimento. Também devia ter uma parcelinha de correção monetária sendo distribuída, né? Mas mesmo assim, não estava sendo pago inteiramente a correção monetária devido ao cash sweep. No entanto, quando essas amortizações começam, entra também um monte de dinheiro de uma vez. Atualmente, o fundo possui CRIs em várias fases de construção, de forma que os projetos maduros acabam por compensar
aqueles em fases iniciais, que ainda não estão amortizando. Então acaba que um compensa o outro na composição atual do fundo. Então, galera, chegou aqui aquele momento em que eu peço vocês para curtirem, compartilharem um vídeo. Fazer vídeo de fundo pequeno é complicado porque o YouTube ele não distribui. Então, se vocês quiserem vídeos de fundos pouco específicos, com menos cotistas, vocês vão ter que compartilhar o vídeo aí nos grupos que vocês participam, para que faça sentido aqui para mim também. Beleza? Continuando aqui, um ativo que me causava apreensão nesse fundo era o CRI Park, que representava pouco mais de 5% do PL. Esse projeto me causava preocupação porque ele estava com um percentual de venda estacionado em 44% há vários meses. Entretanto, eu não encontrei mais esse ativo nos relatórios gerenciais mais recentes, quando eu estava fazendo esse vídeo aqui. E também não encontrei nem a descrição do que fim deram para esse CRI. Até dei uma pesquisada aqui, mas não foi muito profunda, porque infelizmente o tempo é escasso. De qualquer forma, esse CRI aqui ter saído do fundo é algo excelente. Mas aqui é bom para vocês ficarem de olho que é um fundo de alto risco que acontece bastante, as chances de acontecer esse tipo de coisa aqui são elevadas. Beleza? Essas aqui são incorporadoras pequenas e pode acontecer esse tipo de coisa. E aqui deixa essa frase aqui para vocês. Quanto maior o risco, mais informação é necessário. Observe que no caso anterior, eu só fui capaz de identificar o problema porque o fundo disponibilizava a informação da evolução de vendas. Inclusive, essa é uma das críticas que eu faço muito ao RPR11, o Urcão, que também é um fundo ultra high yield, mas peca muito pela falta de informação. Eles disseram até que vão fazer relatórios de risco trimestrais, mas vamos ver se eles conseguem melhorar nesse quesito, né? Se chegar ao ponto aqui do CR11, vai ser excelente. Pois bem, e que rendimento esperar do CACR11? Agora aqui eu utilizei novamente a minha planilha para fundos de papel, dessa vez na aba rendimentos, a função cenários, que após você preencher aqui apenas o código do fundo e a Selic que você espera para o período, ela retorna essa tabela aqui que mostra variando o rendimento, variando o IPCA e a quantidade de dias úteis. Como geralmente o IPCA fica aqui em 0,40, 0,60, ou se for uma mais otimista aqui em 0,30, e a maioria dos meses fica aqui entre 21 e 22 dias, com alguns poucos dias aqui em 20 dias úteis. O rendimento que eu espero dele, está aqui marcado em vermelho, ele é bem similar ao que ele vem pagando hoje. Então acredito que o rendimento que ele paga hoje de 1,35 seja um rendimento sustentável para o fundo. Pois é, galera, o vídeo é esse aqui. CACR11 é um fundo ultra high yield, então tomem cuidado. Não vão investindo aí pelo yield. Você tem que analisar se você tem o perfil para ter esse fundo em carteira. Você tem que ter também disposição e tempo e conhecimento para acompanhar ele mensalmente. Como é um fundo pequeno, vocês não vão encontrar na internet o acompanhamento, o monitoramento de influenciadores. Não tem interesse, o mercado de YouTubers não tem interesse em cobrir esses fundos aqui menores. Ou seja, vocês estão sozinhos, sozinhos entre aspas, né? Ali no Clube FI você vai ter alguma ajuda, mas também nem tanto. Então vocês estão quase que sozinhos se vocês decidirem comprar esse fundo. Então tomem muito cuidado. Como sempre, peço a vocês que nada que é recomendação de compra e de venda. E então é isso. Até a próxima.